Bom, pessoal, vamos aí para mais uma aula da EBD. Tempo de conquistas. Temos aprendido muitas coisas preciosas para o nosso coração e muitos ensinamentos que nós trazemos para o nosso dia a dia. Aulas práticas. E hoje nós teremos mais uma. E eu queria pedir para você se preparar aí em nome de Jesus, porque hoje você vai ter uma das aulas mais poderosas da EBD e com certeza o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Vou fazer uma oração aqui para a gente começar, amém? Papai querido, muito obrigado por mais um dia de aula, mais uma oportunidade que o Senhor nos fornece para sermos alimentados da Tua Palavra, para enriquecer o nosso espírito. Papai, nós pedimos que essa palavra que será ministrada aos nossos corações, que ela seja uma semente, e que essa semente possa dar frutos por intermédio das nossas ações e que nós possamos conquistar o mundo, conquistar os nossos sonhos, conquistar, Deus, em nome de Jesus, pessoas para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoal, nossa aula de hoje é a aula 11 e o nome da aula é Uma Herança Conquistada pela Fé. Então, nós aprendemos aí durante essas 10 primeiras aulas dessa revista sobre as conquistas de Josué, a terra prometida, aquela terra que o Senhor havia prometido para Abraão muitos anos atrás, e o povo de Israel havia passado por uma série de situações duras, mas o Senhor sempre trabalhando para cumprir a promessa dele ao seu povo, e essa promessa chegou, o povo conquistou, não foi algo entregue facilmente, eles tiveram que trabalhar, eles tiveram que guerrear, lutar para conquistar aquilo que havia sido prometido para eles. O nosso texto do dia está lá em Hebreus 10, no versículo 23, e diz assim: Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, reforçando aqui que fiel é o nosso Deus. Ele não tarda, ele não falha, ele cumpre a tua promessa, a promessa dele na sua vida. A síntese da nossa aula é: Deus sabe como recompensar a fidelidade dos seus servos. Bom, pulando aqui para o nosso texto bíblico, eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Então você acompanha aí com os teus ouvidos e se estiver com a tua Bíblia na mão, acompanhe por aí. Está lá em Josué, no capítulo 14, no verso 6 até o 10. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Gades Barneia a espiar a terra. E lhe trouxe a resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo que, certamente, a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Aí no verso 10, para encerrar. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já sou de idade de 85 anos. Aqui a gente percebe Calebe reivindicando uma promessa que Deus, por intermédio de Moisés, havia feito a ele. Então, só para a gente lembrar quem foi Calebe. Calebe foi um dos 2 espias, um dos 10 espias enviados para um dos 12 espias enviados para vigiar a terra de Canaã, para ver como que era toda aquela região, se era passível de tomada, o quanto de esforço que seria feito.
Então 10 dos espias voltaram, amedrontando o coração do povo. A Bíblia diz derretendo o coração do povo. E Josué e Caleb não, eles vieram com uma notícia boa. Olha, vamos enfrentar os inimigos porque aquela terra é muito boa e nós iremos possuir. E aí, por conta dessa fé de Caleb, ele recebeu uma promessa, e essa promessa era que aquela terra que ele pisou seria dele. Então agora nós estamos no momento de divisão da terra. Josué, ele havia conquistado muito território com força, com batalhas, e ele ia destruindo ali todos os inimigos e tomando posse daquilo que o Senhor havia dito que seria deles. Então, no capítulo 13, que é um capítulo antes desse que nós fizemos a leitura, no versículo 1, o Senhor diz a Josué: Josué, você já está ficando velhinho, você está envelhecendo, eu estou percebendo isso. Ainda há muita terra para ser conquistada, tem muita coisa ainda para ser conquistada, mas a gente precisa fazer uma divisão de tudo que já foi conquistado e também daquilo que o povo vai conquistar. E isso vai ser feito por meio de sorteio, para que não haja nenhuma briga, nenhuma rivalidade, nós vamos fazer por meio de sorteio. Então Deus instruiu a Josué como ele faria a distribuição. E aí Caleb, sabendo daquilo, ele veio aqui no capítulo 14 e falou: ô Josué, só lembrando de uma coisa aqui, que para mim o Senhor havia feito uma promessa, que a terra que eu pisei seria minha, então eu gostaria de reivindicar aquela promessa para mim. Então foi exatamente esse texto que nós lemos aqui, a parte onde Josué recebeu a instrução de Deus para poder fazer a divisão da terra conquistada e aquela que ainda seria conquistada, tá bom? Aí eu deixo uma pergunta aqui, né? Josué, ele cumpriu tudo aquilo que o Senhor havia comandado a ele: esforça-te, tenha bom ânimo, eu serei contigo. Ele teve algumas derrotas, algumas batalhas em que ele sofreu derrotas, mas ele não desanimou, ele não desistiu, ele corrigiu o problema e ele permaneceu. Então Josué foi um vencedor, Josué foi um guerreiro. Eu e você também somos guerreiros do Senhor, nós temos muitas coisas a conquistar. Se não fosse assim, lá em Efésios, no capítulo 6, ele não deixaria claro que nós temos uma armadura a qual nós temos que colocar todos os dias, porque nós diariamente enfrentamos guerras. Muitas guerras nós conseguimos enxergar com os nossos olhos, mas a maioria delas elas estão no mundo espiritual. Portanto, vista-se de toda a armadura de Deus e saiba que você é um guerreiro do Senhor. Por isso que ele deixou lá em Efésios que nós temos uma armadura. Então, nós temos que nos vestir dessa armadura. Josué cumpriu ali todo o seu papel, toda a sua jornada, e agora o povo precisaria dar continuidade na conquista. Olha só que ensinamento que eu quero que você pegue aí. Os seus pais, os meus pais, eles conquistaram muitas coisas até onde eles estão agora. E agora é a nossa vez de conquistar, é a sua vez, jovem, de conquistar, é a minha vez de conquistar. Aí vem uma pergunta: o que nós estamos fazendo para conquistar aquilo que o Senhor já entregou como promessa nas nossas mãos? Será que nós estamos dando desculpas, colocando a culpa na nossa família por nós não conseguirmos avançar ou não conseguirmos conquistar alguma coisa? Qual tem sido a sua posição? Uma posição de vítima? Ou você tem consciência daquilo que é teu e você vai continuar avançando? Tenha certeza que os teus pais, eles se esforçaram muito para chegar onde eles chegaram. Mas há muita terra ainda para conquistar. A seara, ela é gigante e ela precisa da nossa iniciativa, ela precisa do nosso esforço. Nós temos que assumir a nossa posição e avançar e continuar conquistando aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Bom, na divisão da terra, no ponto 2, subtópico 2 da nossa apostila, vai dizer a herança de Judá e de Caleb. Então Judá, que era um dos filhos muito fortes ali de Jacó, ele recebeu inicialmente a parte que era dele, a terra de Judá. Ele recebeu ali ao sul de Israel, ao sul de
Canaã, então ele ficou com a parte sul, Judá. E Caleb também ficou junto com ele. Por isso que Caleb foi reivindicar, porque quando Caleb foi, junto com Josué, espiar a terra, ele pisou num lugar específico. E ele queria exatamente aquele lugar, que era Hebrom. E lá em Hebrom tinha um monte também, um Monte Hebrom. Só que o Monte Hebrom ainda não era terra conquistada. Ainda haveria de ser conquistada. Mas Caleb foi reivindicar a tua promessa. Então ele disse, eu quero o lugar que eu pisei para poder espiar. E lá no Monte Hebrom havia aqueles gigantes. Era justamente nessa terra, nesse pedaço de terra de Hebrom, onde ficavam os Anaquins. Então Caleb não teve nenhum tipo de receio, porque não importou se os gigantes estavam lá ainda ou não, porque ele tomaria com força, porque o nosso Deus é o Deus dos exércitos, e ele tinha aquilo muito firme com ele. Então foi entregue a Caleb aquele pedaço de terra. Josué cumpriu e falou, não, como é promessa de Deus por intermédio de Moisés para você, eu vou te entregar. E ele foi lá e entregou. Só que ele precisava conquistar aquilo. Ele precisava conquistar. Bom, o subtópico 3 da tua revista tá escrito assim: a herança de Axa. Axa era a filha de Caleb. Então, quando Caleb tomou posse daquele território de Hebrom, ficou faltando ele destruir os inimigos que estavam lá, né, os moradores que estavam lá, porque aquela terra não pertencia a eles. E a ordem era, tire eles daí, tomem posse. E aí Caleb teve uma certa dificuldade, e isso está lá no capítulo 15 de Josué, essa história que a gente vai ler aqui. Tem muito ensinamento, então presta bem atenção que vem por agora. Caleb teve uma certa dificuldade de destruir um pedaço daquele pessoal lá, e o nome do povo era Kiriat Sefer, ou Zefer. E aí Caleb disse o seguinte, olha, quem conseguir tomar essa parte da terra, eu vou entregar minha filha como herança. E a filha de Caleb se chamava Axa. E aí teve um homem muito... Otiniel, que era filho do irmão de Caleb, ele falou, bom, eu vou em frente, pode deixar comigo que eu vou guerrear com esse pessoal aí de Kiriat Sefer e vou tomar essa terra e vou solucionar esse problema e ficar com a Axa como herança, como meu prêmio. E ele foi lá e realmente foi para cima. Otiniel venceu os inimigos e Caleb entregou a ele a filha como prêmio. Então Kiriat Sefer naquele momento era um problema para Caleb, que precisava ser resolvido. Tem um ditado popular que diz que para todo problema há uma... A maioria de vocês vão imaginar, vão responder que para todo problema há uma solução. Mas isso é o que a gente aprende na escola. Quando a gente vai para aquela aula de matemática, você vê aquela relação de problemas e está lá, solucione os problemas. Então a nossa cabeça está formatada para entender que para todo problema tem uma solução. Mas eu quero ressignificar essa situação com você. Para todo problema há uma recompensa. Quem puder, escreve aí para mim. Para todo problema há uma recompensa e não uma solução, como nós vimos aqui agora. Qual era a recompensa de Otiniel? A recompensa de Otiniel era Axa, que era a filha de Caleb. Ele recebeu aquela recompensa. Sabe por quê? Isso acaba gerando uma certa dificuldade e paralisa a gente numa série de coisas. Quando você pensa que para todo problema precisa de uma solução, é por isso que tem muita gente que quando fala de problema quer fugir dos problemas. Por quê? Está associado a ele resolver o problema, a ele dar uma solução
para aquele problema. Mas, na verdade, a solução para os problemas já existem. Já existem. Nós só precisamos buscar a solução em quem realmente tem. Por quê? Quando Jó foi questionar a Deus sobre algumas coisas, Deus perguntou para ele: Jó, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Deus deu uma indireta em Jó. Por quê? Jó, eu é que sei de todas as coisas. Eu é que sei. Você não participou da criação do mundo. Quando Moisés perguntou para Deus: Deus, quem que eu falo? Eu estou falando em nome de quem? Eu respondo isso lá para Faraó e eu falo o quê? E Deus disse: responda que o Eu Sou te enviou. O Eu Sou é o Deus criador de todas as coisas. Então, nós não temos a solução para os problemas. A solução ela já existe. Pode prestar atenção. Para todo problema já existe a solução. O problema é que eu e você não sabemos onde está. Eu e você não sabemos como resolver. E agora nós estamos aprendendo aqui que a solução é Deus. Aí seria mais ou menos assim. Aqui está o problema. Aqui está o problema. Aqui está Deus e aqui está a recompensa. Então, para eu poder chegar na recompensa, eu preciso passar pela fonte. E a fonte é o Deus Todo-Poderoso. Acho que você não entendeu ainda, né? Pega esse versículo aqui, ó. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Qual que é o problema aqui? O problema é a escassez. Qual que é a recompensa? Comer o melhor da terra. E como é que eu faço para poder comer o melhor da terra? Ouvindo o Criador. Então, quando eu entendo que há uma recompensa e não me apego à solução, a solução vai acontecer naturalmente porque eu vou na fonte, que é Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, o que eu quero como recompensa? Comer o melhor dessa terra. O que eu tenho de problema? Eu tenho escassez. Então, o que eu faço? Eu tenho que ouvir a palavra do Senhor, eu tenho que ouvir a verdade dele para nós. E aí sim, nós vamos ter a recompensa. Quando nós mudamos o nosso cérebro para trabalhar em busca da recompensa, a nossa mentalidade muda. Nós passamos a olhar o problema por uma outra perspectiva. Ele já não passa a se tornar gigante. Ele passa a se tornar um problema pequeno, porque nós vamos na solução, que é o Senhor Jesus. Então, escreve isso na porta do seu quarto. Para de fugir dos problemas. Para de olhar para o problema maior do que a recompensa. Toda vez que você acordar, você vai ler lá. Para todo problema há uma recompensa. Quando alguém chegar para você e falar: meu Deus, estou cheio de problema, não sei o que eu faço, você vai falar: e qual que é a recompensa? Ressignifica essa visão na cabeça daqueles que acham que o problema é maior do que a recompensa ou maior do que a solução. E aqui Otiniel recebeu a recompensa, que foi Axa, a filha de Caleb. Continuando mais um pouco nesse tema ainda, Axa, ela se tornou esposa de Otiniel. E além de Otiniel receber Axa, ele recebeu também algum pedaço de terra. Então Caleb entregou para ele e para a esposa dele agora um pedaço de terra. E Axa, com muita sabedoria, ela diz assim pro pai dela. Ela fala assim: dá-me uma bênção. Dá-me uma bênção. A terra que o Senhor nos entregou é seca, é improdutiva. Dá-nos uma terra onde há rios, tanto em cima quanto embaixo, para que a gente possa produzir. Então, olha a recompensa de Otiniel sendo bênção na vida dele. Ela chegou ao pai, que aqui representa Deus. Nesse momento, Caleb está representando Deus. E Axa disse: dá-me uma bênção. A terra que o Senhor me deu, ela está seca. Dá-me uma terra em que haja
água em cima e embaixo para que a gente possa produzir fruto. E assim Caleb o fez. Lá em João, no capítulo 7, no verso 37 e 38, Jesus vai dizer: quem tem sede, venha a mim e beba. No 38 ele vai dizer: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então o que Axa fez foi pedir aquela água, foi pedir aquela terra que produzia. E aí Jesus vem com a palavra dele para todos nós e diz: se você tem sede, venha até a mim e beba, porque do teu interior vai fluir rios de águas vivas. E quando a gente faz associação à água, terra, nós associamos à fertilidade, nós associamos à produtividade. Então, nós temos a promessa de Deus para as nossas vidas, para produzir, para frutificar, mas também nós temos que ter essa consciência de saber chegar-se até Deus para que nós consigamos fluir como rios de águas vivas. Então, reforçando, para concluir esse tema, para todo problema há uma recompensa. Lá em 1 Coríntios 9, 24, o Paulo vai dizer: vocês não sabem que todos aqueles que correm no estádio, eles correm em busca de uma recompensa, em busca de um prêmio? Mas o prêmio de vocês, ele é uma coroa incorruptível. Então, há um prêmio, há uma recompensa terrena para nós. E aí, no final, nós vamos entender melhor ainda o que é isso. E a maior recompensa que nós temos é uma coroa incorruptível. Amém? Tem muito mais coisas ainda nesse pequeno texto aqui para falar. Você que é dos teens, no próximo encontro, nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito desse tema, porque coisas preciosas tem aqui. No ponto 2 da sua apostila vai dizer a divisão do norte de Canaã, a herança de José. Então nós falamos da divisão do sul, que foi entregue ali para Judá e para Caleb, e um pedaço foi para Manassés e Efraim, e também Manassés e Efraim tiveram alguma coisa no norte, que é agora a herança de José. José do Egito, agora a herança dele foi entregue aos filhos, Manassés e Efraim. Então Josué entregou pedaços de terra para Manassés e Efraim. Tá ok? No ponto 2, no subtópico 2, está dizendo a passividade dos filhos de José, de Manassés e Efraim. O que acontece? Nesse pedaço de terra que eles receberam, haviam inimigos. Então aqui era a terra que eles precisavam conquistar. Não era aquela terra já conquistada. Então eles precisavam chegar lá, se posicionar, vestir armadura, guerrear e vencer os inimigos, porque já havia uma promessa de vitória ganha, de que aquele terreno era do povo de Israel. Mas eles não fizeram isso. Por isso o título do subtópico, a passividade dos filhos de José. Eles passaram a conviver com os inimigos. Olha só que coisa. Quantas vezes nós não convivemos com situações que estão nos fazendo mal, com pessoas que não nos levam para mais perto de Deus, e nós não percebemos que naturalmente vai acontecendo um esfriamento, um distanciamento, você não começa mais a enxergar as coisas como elas realmente são, você não tem mais aquele discernimento espiritual, e aí você passa a se distanciar cada vez mais de Deus. Aqui eles estavam tendo muitos problemas com aqueles inimigos, porque eles decidiram não guerrear contra eles. Eles decidiram viver juntos. E aí, como eles foram convivendo juntos, eles passaram a entender que, olha, aqui essa terra está começando a ficar pequena, não está cabendo mais. E aí eles foram murmurar com Josué, reclamando que a terra estava pequena. Então você percebe a diferença de Axa, que ela recebeu um pedaço de terra e ela chegou até o pai dela e disse: olha, essa terra que o Senhor nos deu, ela é seca. Você pode me dar uma terra que tem água em cima e embaixo, que jorra água em todas as regiões? Então, o que Axa fez foi um posicionamento.
Ela recebeu uma terra e ela queria algo melhor. E a promessa era dela, então ela poderia pegar aquilo que ela entendia ser melhor. No caso de Efraim e Manassés, eles aceitaram aquilo e passaram a conviver com o inimigo. Depois eles viram que não estava a situação ficando legal e eles foram murmurar para Josué. Então aqui está a falha deles. Então muitas vezes nós convivemos com as nossas falhas, nós convivemos com os erros e queremos resultados diferentes daquilo que nós plantamos lá atrás. Não tem jeito. A semente que foi plantada é o fruto que vai germinar. E o que Josué fez como resposta? Josué simplesmente se posicionou e disse, olha, a terra foi entregue a vocês. Não adianta vocês virem murmurar agora. Vocês vão ter que fazer o que vocês tinham que ter feito lá atrás, que é tomar a terra dos inimigos e fazer a terra prosperar. Então, aquilo que você não fez lá atrás, você simplesmente perdeu tempo e vai ter que fazer agora, porque eu não vou te dar terras novas. Você vai ter que fazer a terra que você tem na sua mão prosperar, porque ela não é pequena. Ela se tornou pequena porque você passou a conviver com os seus inimigos. Então, aquilo que o Senhor tem entregue isso de fazer prosperar, de fazer vingar, que é o que nós aprendemos aí na sexta-feira no Corujão Pop. Não murmure por aquilo que você está colhendo hoje. Faça uma reflexão do que você plantou lá no passado. E aí sim, tome atitudes novas daqui para frente. No subtópico 3, vai dizer a herança de Josué. Então, Josué também teria a sua parte na herança, que foi por sorteio também. E a parte que Josué ficou, está lá no capítulo 19, foi uma terra que não era muito boa. Foi uma terra que ele precisaria trabalhar muito para que ela pudesse produzir. Mas, como era por sorteio, Josué ficou com aquela parte. E Josué não murmurou. O que Josué fez? Colocou todo o povo para trabalhar e fazer a terra prosperar, como era a promessa de Deus para a vida dele. Em nenhum momento ele questionou que, poxa, eu conquistei, eu trouxe o povo até aqui, eu me coloquei na linha de frente, agora eu não vou ter nenhum tipo de privilégio. Não, ele não teve nenhum tipo de privilégio. Ele participou do sorteio, recebeu o pedaço de terra e lutou novamente para que aquela terra produzisse. O que é que o Senhor tem entregue na sua mão? Será que é pouquinho? Será que é muito? Será que vai ser uma terra onde você vai gastar um pouco mais de tempo para prepará-la até que você possa jogar a semente e começar a regar para que ela cresça? Não importa. O que importa é que foi entregue uma porção da herança para você. E que eu e você, que estamos recebendo agora essa palavra, nós temos que ter consciência de que a murmuração, o vitimismo, ele não nos leva à frente, ele não nos faz avançar, muito pelo contrário. O vitimismo, a murmuração, nos deixa totalmente estagnados, porque nós olhamos só para o que tem ao redor, nós não conseguimos enxergar os milagres que o Senhor pode fazer por intermédio disso, tá bom? O telefone está tocando aqui, mas já vai parar. Bom, vamos lá, gente. O galardão de Josué, o galardão real, o mais precioso, o mais desejado, não se recebe nessa vida, mas é o que está guardado no céu. Essa é uma mensagem que tem que ficar no nosso coração, muitas vezes, como nós dissemos lá atrás. Nós trabalhamos nessa terra, agora sabemos que há uma recompensa.
mas temos que ter consciência de que a maior recompensa, ela é a recompensa que nós receberemos no céu, que é o nosso galardão. O ponto 3 da sua revista, ele vai dizer: a divisão das terras não conquistadas. E aqui está lá em Josué, no capítulo 18, no capítulo 18 e 19, tá? O subtópico 1 vai dizer o tabernáculo em Siló. O tabernáculo, gente, ele ficou ali na região de Siló. E olha que interessante, a divisão das terras, o sorteio, aquela coisa toda, foi feita em frente ao tabernáculo, foi feita em Siló. O que representa isso? Representa a transparência. Foi feita todo o sorteio, toda a divisão das terras diante de Deus. Foi feito com muita transparência. E haviam 7 tribos que não tomaram posse das suas terras. Haviam tribos que receberam ali as terras, mas elas não tomaram posse. E foram 7 tribos daquela. Portanto, Josué falou: pô, pessoal, vocês não vão avançar, vocês não vão tomar, vocês não vão querer pegar a parte de vocês? O que está havendo com vocês? Então, Josué separou ali alguns líderes de cada uma dessas tribos para que eles pudessem avançar e tomar posse daquilo que já era direito deles, porque eles ainda não haviam feito isso. Pode ser que eu e você também ainda não tenhamos consciência das promessas, de todas as promessas do Senhor para as nossas vidas. E ainda estamos vivendo achando que temos direito de algo, sendo que é certeza que nós já temos direito de algo. Só que nós temos que tomar iniciativa, nós temos que avançar e tomar realmente posse daquilo que é nosso. Enquanto nós ficarmos sentadinhos no sofá, assistindo televisão ou passando a telinha do Instagram, olhando o status do WhatsApp o dia inteiro, nós não vamos conseguir avançar, tomar posse daquilo que é nosso. Para tomar posse, a gente precisa se movimentar. Nós precisamos olhar para o problema e dizer: eu vou buscar a solução em Deus. Por quê? Porque há uma promessa. A promessa aqui é a recompensa. Então, quando eu tenho já essa promessa nas minhas mãos, eu só preciso tomar a atitude. Quantas coisas nós estamos deixando de viver por conta da nossa estagnação, por conta da nossa paralisação. Bom, um outro ponto aqui no subtópico 2. 7 tribos recebem o título de propriedade da terra. E aí aqui eu queria falar especificamente de uma das tribos, que é a tribo de Dan. 7 tribos receberam a propriedade da terra, ou seja, eram aquelas que não estavam querendo se movimentar, então agora eles foram lá, avançaram e tomaram posse. Uma das tribos é a tribo de Dan. E havia um danita que causou muitos problemas para os seus inimigos, porque ele se chamava Sansão. Então ali Sansão deu muita dor de cabeça para os filisteus durante muito tempo. Os filisteus tinham muito medo ali, tentavam a todo momento tirar a paz do povo de Israel, mas eles tentavam atacar Sansão, porque Sansão estava ali como homem de Deus, sempre guerreando, batalhando e vencendo os seus inimigos. Então, uma daquelas 7 tribos que não haviam tomado posse era a tribo de Dan. E olha só quem veio de Dan: um futuro juiz, que seria o próprio Sansão. O cristão, como os danitas, devem aprender a transformar as dificuldades em oportunidades. Isso a gente já falou ali atrás. O subtópico 3, ele diz: a herança da tribo de Levi. Deus chamou a tribo de Levi para o exercício do sacerdócio. Olha que interessante. Os levitas, eles não receberam um pedaço de terra específico. Os levitas foram direcionados a ficarem espalhados por toda a terra, por todas as tribos, porque os levitas eram pessoas
chamadas para o exercício do sacerdócio. Mas em toda a terra, em todo o povo, havia ali um pessoal que era o pessoal dos levitas, que estava sempre à disposição em fazer a obra do Senhor. Portanto, eles não tinham a posse da terra e, ao mesmo tempo, eles estavam espalhados e viviam e eram sustentados por todas as outras tribos. Eles estavam servindo ao Senhor e o sustento vinha até a mão deles, porque todas as outras tribos trabalhavam em favor dos levitas. Então aqui está se referindo, está apontando para aqueles que servem aí 100% na casa do Senhor, e o sustento dessas pessoas vem do Senhor, assim como o nosso sustento, quando fazemos a obra do Senhor, quando levamos a palavra de Deus, que é um alimento vivo, o nosso sustento ele vem da parte de Deus. Então vejam que coisas preciosas, ensinamentos preciosos nós aprendemos aqui hoje. E agora eu queria fechar com chave de ouro para que a nossa mente ela tenha verdadeira consciência de quem nós somos. A palavra de Deus diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Sacerdócio real. Eu e você somos sacerdotes de um reino. Então eu gostaria de encerrar deixando uma pergunta reflexiva para você. Por que é que nós não estamos vivendo governando? Por que é que nós não vivemos como sacerdote real nessa terra? Fica para você refletir, para mim refletir, para eu refletir nessa semana e tomar atitudes. Tomar atitudes para que a gente possa governar nessa terra, para que a gente tome posse daquilo que é nosso e pare de olhar para o problema, mas sim para a recompensa e para as promessas do Senhor para as nossas vidas.